Uma câmera de segurança registra uma jovem mulher entrando em um elevador. Ela aperta o botão, espera e então sai novamente antes que as portas se fechem. Ela espreita pelo corredor como se estivesse esperando por algo ou alguém que está a perseguindo. Ela entra novamente, se esconde em um canto e depois vai embora. Dessa vez ela fica olhando para o corredor. Ela age como se estivessem conversando com alguma coisa enquanto ela mexe as mãos no ar, retorcendo elas. Esse comportamento estranho continua até que a moça sai pela última vez, desaparecendo do alcance da câmera. A porta se fecha e o elevador vazio segue sua viagem sem ela. Essa mulher era Elisa Lam. O corpo dela seria descoberto 19 dias depois, no terraço daquele hotel, em um tanque d'água. Até hoje, detetives da internet não acreditam na conclusão final dada pelas autoridades a respeito da morte de Elisa. Eles continuam especulando a respeito do que ocorreu em suas últimas horas de vida. Estaria ela fugindo de alguém? Talvez esse fosse o resultado de vários anos de sofrimento psicológico. Ou talvez isso tenha ligação com o próprio hotel, muito conhecido por crimes e eventos violentos. Lam Rui nasceu no Canadá. Ela era mais conhecida como Elisa Lam por seus colegas de turma da Universidade da Colômbia Britânica. Ela era uma escritora muito talentosa e apaixonada por moda. Ela tinha um blog muito popular e tinha muita vontade de cursar uma faculdade. Ela era muito próxima de sua família e conversava com eles quase todos os dias. No entanto, nem tudo na vida dessa jovem era fácil. Mesmo com seu sucesso como estudante de graduação, ela sofria de transtorno bipolar e depressão. Ela tomava várias medicações, mas às vezes ela deixava de tomá-las. Muitos acreditam que esses transtornos mentais podem ter sido um dos fatores em meio às circunstâncias que levaram à sua morte. Quando a jovem de 21 anos de idade chegou em Los Angeles em 27 de janeiro de 2013, parecia que ela não tinha noção das histórias a respeito do lugar em que ela havia escolhido se hospedar, nem do bairro esquisito em que ela estava. O Cecil Hotel é conhecido por episódios de assassinato e violência. O hotel do centro da cidade foi aberto há quase 100 anos como uma opção mais econômica para viajantes. É um lugar degradado e escuro. Ainda hoje, ele permanece aberto e seria o último lugar em que Elisa ficaria antes de seu fim trágico. Alguns acreditam que a morte de Lam foi causada por forças sobrenaturais ou demoníacas. Obviamente, as autoridades não chegaram à mesma conclusão. No entanto, eles descobriram que durante a estadia de Elisa no hotel, houveram alguns incidentes. Inicialmente, Elisa foi alocada em um quarto com outras pessoas, mas depois ela foi mudada de lá depois que seus colegas de quarto alegaram que ela estava agindo de maneira esquisita. De acordo com eles, a jovem se recusava a deixá-los entrar no quarto sem informar uma senha. Lam também foi para uma gravação do Conan Show em Burbank, mas foi expulsa na ocasião por mau comportamento. Não há muitas informações do que houve, mas muitos acreditam que isso era um sinal de sua saúde mental comprometida. Meu nome é Gabriel e se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreve no canal. No entanto, outras pessoas contam uma história diferente. A responsável pela Last Bookstore, um outro estabelecimento do centro de Los Angeles, encontrou Elisa dias antes e disse que ela estava muito comunicativa, animada e amigável. Além disso, Lam estava ligando regularmente para seus pais durante a viagem para Los Angeles, e até postando fotos no Facebook e em seu blog sobre o que estava fazendo. Não havia sinais de estresse nas redes sociais, mas no dia 1º de fevereiro, Elisa parou de ligar para seus pais. Os pais dela logo ficaram preocupados e entraram em contato com o Departamento de Polícia de Los Angeles. Logo depois, eles viajaram para lá para ajudar nas buscas. As autoridades ficaram perplexas e não encontraram quase nenhum sinal dela. Os pertences dela ainda estavam em seu quarto. Tudo que eles tinham era um registro bizarro e perturbador de Elisa no elevador. No dia 6 de fevereiro, a Divisão de Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles realizou uma coletiva de imprensa pedindo ajuda ao público. Eles acreditavam que o desaparecimento era suspeito e poderia se tratar de um crime, e nenhuma pista concreta havia surgido ainda. No dia 13, a polícia liberou o vídeo do elevador. Até então, o caso ainda não tinha tido tanta atenção do público.
mas com o vídeo as coisas mudariam. O vídeo sinistro foi visto por milhões de pessoas e o caso ficou bastante falado. Vários detetives da internet rapidamente chegaram à conclusão de que Elisa devia estar sob efeito de alguma substância ilícita, mas isso seria descartado depois de cientistas forenses não encontrarem nenhum sinal de drogas no sistema dela, além dos medicamentos que ela já usava. A pequena quantidade encontrada sugeria que Elisa tinha provavelmente parado de tomar as medicações durante a viagem. Outros acreditam que o episódio foi um surto psicótico, mas na época em que o tal vídeo foi liberado, ela não havia sido encontrada e nem havia muitas informações a respeito do histórico de saúde mental dela. Já no final de fevereiro, hóspedes do Cecil Hotel começaram a reclamar do gosto da água e da baixa pressão das torneiras e dos chuveiros. No dia 21, o hotel enviou um trabalhador, Santiago Lopes, para fazer a investigação e a manutenção. Ele descobriu que Elisa estava em um dos 4 tanques de água de quase 4.000 litros. Apenas 3/4 do tanque estavam cheios. Elisa Lam estava completamente nua. As roupas dela estavam próximas de seu corpo. Um par de shorts, uma camiseta, roupas íntimas pretas, sandálias e um moletom vermelho. Os jornais logo começaram a especular que se tratava da menina desaparecida, mas a polícia ainda aguardava a confirmação por parte do médico legista. Esse foi um fim trágico para o caso de Elisa, porém não se tinha nenhuma conclusão a respeito do que de fato aconteceu com ela. Não havia câmeras no terraço, e além disso, as portas que davam acesso ao terraço tinham alarmes e estavam trancadas, o que tornaria impossível para Elisa chegar até os tanques. A única maneira seria por meio das saídas de emergência, mas os cães farejadores não encontraram rastros de que ela teria saído pela janela que se conectava às saídas de emergência. Além do fato de ter chegado ao terraço, muitos se questionam como ela foi parar dentro do tanque. Até mesmo os funcionários do hotel precisavam de escadas para poder acessar os reservatórios. O funcionário que encontrou o corpo dela confirmou que a tampa do reservatório estava aberta naquela ocasião. A partir daqui, há várias teorias sobre o que realmente aconteceu com a jovem, mas muitos acreditam que a repercussão do vídeo e as histórias sombrias do Cecil Hotel acabaram influenciando na percepção de muitas pessoas. Depois de extensas análises do corpo de Elisa e outros aspectos do caso, a polícia concluiu que foi um afogamento acidental, tendo como fator significativo o transtorno bipolar dela. Os pais dela contaram que houve um incidente em que ela não havia tomado seus remédios quando ela era mais jovem. Nesse episódio, ela teve várias alucinações e até se escondeu debaixo da cama para se sentir segura. Claramente, os problemas psicológicos dela eram graves o suficiente para causar esses episódios intensos. Mas independente de todas essas teorias, provavelmente Elisa acreditava que estava sendo perseguida ou estava em perigo. E em uma tentativa de se salvar, ela se escondeu no tanque d'água, mas infelizmente acabou se afogando. Somente Elisa poderia dizer verdadeiramente o que aconteceu em 31 de janeiro de 2013. E apenas podemos especular a causa mais provável de sua morte, baseados nos fatos em torno do caso e na lógica. A viagem de Elisa para Los Angeles parecia ser uma fuga. Em seu blog, ela escreveu como estava sendo o tour pelo Oeste. O desempenho acadêmico dela começou a cair por conta do transtorno bipolar e da depressão. Ela frequentemente escrevia sobre como se sentia perdida. Claro que esse sentimento não é incomum na faixa dos 20 anos, só que no caso dela, isso era resultado de sua luta contra o sofrimento psicológico. O epígrafo do blog dela era uma citação do escritor Chuck Palahniuk. Ele escreveu: "Você está sempre assombrado pela ideia de que está perdendo sua vida." Infelizmente, enquanto muitos querem imaginar o que ela viu fora do elevador, nunca entenderemos como ela realmente estava se sentindo. Em abril de 2024, Elisa Lam completaria 33 anos, mas restam apenas saudades no coração de sua família e amigos.